Constituição Federal de 1988 divide os poderes em legislativo, executivo e judiciário. No município, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos pelo voto direto e secreto dos cidadãos maiores de 16 anos para um mandato de 4 anos. Esse período é chamado de legislatura. O número de vereadores é fixado conforme a quantidade de habitantes de cada cidade. Aqui em Araçatuba, são 15 vereadores, que têm como principais funções legislar, fiscalizar e julgar. Vejamos o que é legislar. Legislar é produzir atos e leis de interesse do nosso município. E fiscalizar? Fiscalizar é acompanhar os atos da administração pública municipal. E, por fim, o vereador tem a função de julgar as infrações político-administrativas praticadas pelo prefeito, vice-prefeito e pelos próprios vereadores. As funções administrativas são desempenhadas por meio de um órgão diretivo, chamado mesa diretora, que é formada pelo presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, eleitos entre os membros da Câmara para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Como representantes legítimos do povo, os vereadores têm o dever de transformar as necessidades da população em matérias legislativas, denominadas proposições. Toda proposição está sujeita à deliberação do plenário e se divide em projetos de emenda à lei orgânica do município, projetos de lei complementar, projetos de lei ordinária, projetos de decreto legislativo, projetos de resolução, indicações, moções, requerimentos, substitutivos, emendas, subemendas, pareceres, recursos e vetos. Todas essas proposições que acabamos de mencionar passam por aqui, pela Secretaria-Geral Legislativa. Vamos agora conhecer algumas delas. Os projetos são o meio pelo qual a Câmara exerce a sua função legislativa, criando ou alterando normas. Mas não são apenas os vereadores que legislam. Há matérias que podem ser de iniciativa popular e outras que são de competência exclusiva do prefeito. Nas indicações, os vereadores sugerem medidas de interesse público, como obras e serviços, aos poderes competentes. As moções manifestam a posição da Câmara sobre determinado assunto, seja apoiando, protestando ou repudiando. Os requerimentos são pedidos verbais ou escritos, feitos pelos vereadores ao presidente da Câmara ou por seu intermédio. Os substitutivos são proposições que se destinam a substituir outras já existentes sobre o mesmo assunto. As emendas têm por finalidade alterar parte da proposição a que se referem e podem ser supressivas, substitutivas, aditivas ou modificativas. Os vereadores têm que opinar e decidir sobre os mais variados assuntos. Para auxiliá-los nessa tarefa, há na Câmara de Araçatuba 11 comissões permanentes, cada uma formada por 3 membros, que, entre outras funções, emitem pareceres sobre as matérias de sua competência. São comissões permanentes: Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Assuntos Econômicos e Sociais, Legislação Participativa, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Educação, Ciência e Tecnologia, Saúde, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano e Rural, Direitos Humanos e Minorias, Juventude e Criança e Adolescente e Cultura de Paz. Há ainda as comissões temporárias, que podem ser comissões especiais, destinadas a estudar problemas municipais e a tomar posição em assuntos de reconhecida relevância. Comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais
e são destinadas a examinar irregularidades ou fato determinado que se inclua na competência municipal. Comissões de representação, destinadas a representar a Câmara em atos externos de caráter social ou cultural, inclusive participação em congressos. E comissões processantes, destinadas a apurar infrações político-administrativas do prefeito e dos vereadores. É no plenário que os vereadores em exercício se reúnem para discutir e votar as proposições. Essas reuniões recebem o nome de sessões e podem ser ordinárias, extraordinárias, solenes ou comemorativas. As sessões ordinárias são semanais, realizadas normalmente às segundas-feiras, a partir das 19 horas e compostas de 4 fases: grande expediente, pequeno expediente, ordem do dia e explicação pessoal. As sessões extraordinárias são realizadas excepcionalmente a qualquer tempo, mediante convocação do prefeito ou da maioria dos vereadores, para a deliberação de matéria de interesse público relevante e urgente. Por fim, as sessões solenes ou comemorativas são convocadas para entrega de homenagens ou para a comemoração de datas cívicas. Todas as sessões são abertas ao público e transmitidas pela TV Câmara, canal legislativo do Sistema NET de TV a cabo, e pela Web TV, no site www.câmararacatuba.com.br. Entender e acompanhar o trabalho dos vereadores é um direito e um dever dos cidadãos. Afinal, isso é democracia.